Bom dia, irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras e que nos acompanha aqui nesse domingo, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui dispostos, e com muita força, com muita energia, para louvar ao Senhor, para dedicar o nosso domingo ao Senhor por meio de nossas orações, por meio dos nossos louvores, por meio da palavra que tanto nossos pastores como nossos professores aqui na escola dominical sempre pregam para a gente, sempre nos orientam, sempre passam um alto grau de conhecimento para a gente. Então hoje é mais um domingo e eu quero agradecer a Deus, juntamente com todos vocês, pela semana que a gente teve e pela semana de luta e batalha que a gente está sempre tendo que ter nessa nossa vida cristã, né? Queria, nessa abertura, falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade, né? A ansiedade nos tem nos dominado muito nesses dias, principalmente nesses dias de pandemia, né? Estamos ansiosos, ansiosos se vamos ficar doentes ou não, se vamos conseguir se livrar da doença ou não, e até muito ansiosos se nós vamos ter a vacina ou não. Todo mundo está muito ansioso por uma série de coisas, né? Mas a gente fica muito ansioso quando a gente desvia o nosso olhar do Senhor, nosso olhar de Deus, né? Ou de tudo aquilo que Ele já fez e é capaz de fazer, né? Então essas preocupações que a gente tem do mundo, essa correria do dia a dia, os imprevistos, os estresses, são coisas que tiram a nossa paz e nos deixam muito ansiosos, né? Mas nós sabemos que devemos acreditar em Deus e confiar que Ele nos ajudará a ultrapassar qualquer barreira que tiver no nosso caminho. Isso é muito importante, muito fundamental. Então eu quero ler com vocês alguns versículos da Bíblia que falam, a respeito dessa questão da ansiedade, né? Em Mateus 6, 31, 34, por exemplo, diz assim: Portanto, não se preocupa, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, né? Aqui tem então um dos versículos mais importantes, né, que é para a nossa vida toda e que a gente, como cristão, já seguiu por muitos e muitos anos e seguirá por outros muitos anos que Deus possa nos dar ainda em vida, que é: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É um dos versículos mais lindos da Bíblia, aonde deixa bem claro que a nossa única preocupação deve ser o Senhor, deve ser Deus, deve ser colocar Deus acima de tudo, né? E é uma das coisas mais difíceis, né? Às vezes a gente começa o dia sem uma oração, a gente começa o dia sem alinhar com Deus qual é o propósito dele para a nossa vida, para aquele nosso dia, para as nossas coisas. Então a gente fica muito ansioso, né? E, e aí a gente sabe que tem aquela proteção divina e é essa proteção divina que a gente deve buscar, né? Também em Filipenses 4, 6, 8, a gente tem é, uma chamada, né? Uma palavra bem forte para essa questão da ansiedade, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, né? Então, a gente, sabendo que
estamos fazendo o verdadeiro, o puro, o correto, que estamos fazendo o amável, com certeza Deus estará conosco e porque Ele tem essa capacidade de nos proteger, né? Eu queria falar com os irmãos uma experiência particular muito importante que eu tive agora durante a pandemia, né? Eu trabalhava na IBM por mais de 23 anos e a IBM resolveu despedir as pessoas com mais idades por essa questão econômica e etc, né? E eu estava nessa lista. E no mesmo dia que eu recebi essa notícia, eu achei muito interessante porque eu recebi também, através do mesmo gerente que me demitiu, uma indicação para trabalhar numa outra empresa, né? Que é a Oi, né? A Oi Telecomunicações. E eu recebi e comecei um processo lá. De forma que quando eu cumpri o aviso prévio numa empresa, quando eu terminei eu já comecei numa outra empresa, né? E beleza, começou aquelas dificuldades normais de saída, as dificuldades normais de entrada em nova empresa, tem até hoje. Mas, e esses dias eu estava comentando assim com um amigo, né, obviamente não cristão, e falando para ele assim, nossa, como Deus foi bom, me ajudou, eu já me senti assim como protegido, né, saindo de um caminho e já entrando em outro caminho, e tal, né? E aí ele me disse assim, e assim eu nem acabei nem ficando muito ansioso naquela tristeza de estou sem emprego, preciso arranjar alguma coisa, e tal. E aí ele me disse assim, mas a sua inteligência, a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua experiência ajudou Deus a arranjar outra coisa para você. Aí eu fiquei pensando assim, eu acho que Deus não precisa da minha ajuda. Eu acho que Deus não precisa disso. Ele só precisa que eu tenha fé, força e coragem para enfrentar as coisas e não deixar que a ansiedade, o medo, né, domine as ações, tá? Por isso, o Salmo 56, 3 diz: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, né? E é muito importante a gente não controlar a ansiedade, né? E a ansiedade, porque a ansiedade, ela não traz nenhum benefício, né? Em Mateus 6, 27, ele diz assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a vida? Quer dizer, a sua ansiedade não vai fazer nada de bom, não vai trazer nada de bom, né? Porque Cristo, né, diz bem claramente, né, em Mateus 11, 28, 30, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o mesmo jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, essa palavra é muito forte, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas fazendo jugo muito pesado, e Deus disse que o jugo dele é suave e que o fardo dele também é leve, tá? Então, com essas palavras, eu quero começar a iniciar nossa escola dominical desse domingo e vamos agora, no momento final, fazer uma oração por todas as atividades da igreja, por nossos professores e por todas as nossas pessoas queridas que estão em casa, tá bom? Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos muito por toda a semana, por estarmos juntos, por sabermos que o Senhor provém o nosso alimento, a nossa saúde e provém, acima de tudo, coragem para enfrentar os momentos mais difíceis. Façamos nossa oração pela nossa querida IPJO, pelos trabalhos da escola dominical, por o culto que nós vamos ter, para que o Senhor esteja do lado, na boca das pessoas que vão falar, na voz das pessoas que vão cantar, e que acima de tudo, tudo seja dedicado ao seu louvor. Nós reconhecemos a sua força e reconhecemos a nossa fé que temos de que o Senhor domina todas as áreas do mundo e, portanto, está do nosso lado. Também, Senhor, agradecemos pelos nossos professores
que estão aqui preparando as aulas, o reverendo Carlos e o Marcelo, e os professores que estão em casa de quarentena por causa da pandemia, né? Especificamente a Isis, o Ney Almada e a Maria Garcia. Proteja eles, Senhor, pois eles por muito tempo estiveram do nosso lado e estarão quando essa pandemia passar. Também quero agradecer a todas as pessoas que de forma direta ou indiretamente trabalham e lutam para que a gente tenha uma IPJO grande, para que a gente tenha uma igreja que seja uma igreja muito forte para levar a sua palavra, para proporcionar que cada vez mais as pessoas encontrem Deus e cada vez mais as pessoas tenham esperança na palavra cristã. Eu te agradeço em nome de Jesus. Então vamos lá, isso é muito importante. Nós vamos ter agora a nossa aula, vamos ter nosso conhecimento semanal, para que a gente possa ser edificado, para que a gente possa também aplicar esse conhecimento em toda a vida cristã, né? Eu termino com o Salmo 94:19, que diz: quando a ansiedade já dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Boa aula a todos vocês. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa escola dominical sobre o tema ecumenismo. É o nosso tema de hoje. Eu convido os irmãos para que leiamos em João 17, a partir do versículo 1 até o versículo 26, a oração que Jesus faz em nosso favor, em favor dos seus, por quem ele haveria de dar e entregar a vida. João 17, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim,
e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Até aí a palavra do Senhor, que nos auxilia na nossa edificação nesta manhã. Meus irmãos, o nosso tema, como eu disse nesta manhã, é o ecumenismo. É um tema bastante difícil, porque é um tema que é vítima de grande preconceito. Muitas pessoas já trancam seus corações quando ouvem falar neste assunto, nesta questão, mas é preciso entender o ecumenismo como o caminho para uma solução de um problema que se instalou lá atrás. Também, a respeito do ecumenismo, eu quero dizer inicialmente que o ecumenismo não discute salvação. Salvação e vida eterna não são temas ligados ao ecumenismo. O que cria em nós uma barreira de preconceito, uma dificuldade de tratar esse assunto, é justamente porque nós envolvemos essa questão do salvo, do não estar salvo, quem está, quem deixa de estar. E isso não é uma questão que envolve o ecumenismo. Nós podemos dizer, de certa forma, que o problema que o ecumenismo se propõe a resolver, ele nasce lá na Idade Média, mais precisamente lá com a Reforma Protestante. E por que a Reforma Protestante? Eu não estou dizendo que ela seja um problema, mas ela nasce lá por quê? A proposta de Lutero não era criar uma nova igreja, mas a partir do seu exame, da sua análise, da compreensão que o Espírito Santo deu a ele, Lutero, a respeito das coisas de Deus, a ideia era reformar aquela igreja para que ela estivesse mais próxima do Evangelho. Mas essa ideia não foi aceita pela liderança da Igreja Católica Apostólica Romana da época. Nascendo assim, então, a Igreja Luterana e as outras denominações, Igreja Reformada e todas as igrejas filhas da Reforma Protestante. A Igreja Católica Apostólica Romana reagiu duramente com um movimento chamado de Contra-Reforma, que nós vamos ver lá na frente, em outra oportunidade. Mas a questão é que naquele momento, então, nasce uma rivalidade, uma inimizade entre a Igreja Católica Apostólica Romana existente até então e a novel Igreja Reformada ou Igreja Protestante. Cria ali então uma rivalidade, uma animosidade, uma inimizade, por assim dizer, né? E isso, nesse momento, torna-se mais forte em países como Portugal e Espanha, que eram, podemos dizer, afirmar que naquele período, na Idade Média, eram os países mais católicos do mundo. E esses países, Portugal e Espanha, são, então, os colonizadores da América Latina. Né? Então, todos os países da América Latina são países historicamente colonizados por Portugal e Espanha, sofrem por consequência
uma influência muito forte da Igreja Católica Apostólica Romana e todos os seus atos. E cresce, então, no nosso país, no nosso Brasil, vamos falar agora um pouquinho de Brasil, esse padrão, essa rivalidade ou esta inimizade. Várias tentativas foram feitas de trazer para o Brasil ou instalar no Brasil a Igreja Reformada. A primeira delas, ainda lá na Idade Média, no século XVI, com a vinda dos huguenotes franceses, que trariam, ou que estavam trazendo para cá, a Igreja Reformada da França, vinham com recomendação de João Calvino. E aqui eles foram sentenciados à morte e executados. E alguns corpos destes ainda repousam nas águas da Baía de Guanabara, porque após a sua execução, foram lançados lá. E o pecado desses era serem protestantes, trazer para o Brasil a fé protestante. Somente em 1859, com a chegada do reverendo Ashley Wynne Simonton ao Brasil, é que a Igreja Presbiteriana consegue se instalar no Brasil enquanto Igreja Protestante. Mas aquela Constituição que vigorava na época, a Constituição do Império, Constituição de 1824, ela dizia que o Brasil era, na ocasião, um país católico. A religião oficial do Brasil era católica. Então, por um consentimento de Dom Pedro II, o reverendo Simonton conseguiu, então, instalar no Brasil a Igreja Presbiteriana, mas com algumas restrições. Ou seja, como a religião oficial era a católica, os templos protestantes não poderiam ser chamados de templo, não poderiam ter nenhum aspecto, nenhuma aparência, nada litúrgico, nada que lembrasse um templo religioso, e deveriam ser chamados apenas de casa de oração. Assim, os protestantes foram autorizados e se instalaram no Brasil com casa de oração. Apesar do consentimento de Dom Pedro II, culturalmente, a fé protestante ainda era muito desprezada, era algo que não se valorizava, demonizada, por que não dizer, pelos brasileiros da época, que aprenderam ao longo da sua vida a não respeitar, ou a não valorizar, ou a não reconhecer, até mesmo, por que não dizer, a demonizar a fé protestante. Do lado protestante, a questão também não era tão simples assim, A visão dos protestantes também era carregada de preconceito. Quando da invasão holandesa no Brasil, os holandeses ocuparam praticamente a capitania de Pernambuco, mas chegaram até a Bahia e até Salvador. E lá na cidade de Salvador, a atual Catedral Metropolitana, que já era um templo católico naquele momento, foi tomado pelos protestantes e transformado, sim, num templo protestante. Com a expulsão dos holandeses, ele foi retomado pela Igreja Católica e hoje está lá funciona a Catedral Metropolitana da Arquidiocese de São Salvador. Alguns problemas sociais foram surgindo também com relação
a essa rivalidade, a essa inimizade entre católicos e protestantes no Brasil. Um problema muito sério é que os cemitérios no Brasil eram administrados pela Igreja Católica. Não havia um serviço funerário municipal estatal. Os serviços funerários eram administrados, principalmente nas cidades do interior, eram administrados pela Igreja Católica. Aconteceu com um missionário no início do século XX, missionário da Assembleia de Deus, que veio igualmente dos Estados Unidos para o Brasil, e residindo ele lá na cidade de Maceió, perdeu um dos seus filhos faleceu. E ele, por ser protestante, foi obrigado a sepultar o seu filho em uma outra cidade do interior. Ele não pôde sepultar o seu filho na cidade onde ele residia, porque ele era protestante e a liderança, da igreja na época, que administrava o serviço funerário, proibiu que o seu filho fosse sepultado ali na cidade onde ele residia na ocasião. Com relação a isso também, nós tivemos problemas com relação à saúde, porque a saúde pública também não era algo tão presente e real como nós temos hoje. Nós tínhamos então as Santas Casas de Misericórdia administradas pela Igreja Católica, onde era difícil o atendimento para os protestantes. E por essa razão, então, vai surgir os hospitais evangélicos. Então, se por um lado nós temos a Santa Casa de Misericórdia atendendo aos católicos, nós temos os hospitais evangélicos atendendo aos protestantes. Ainda voltando lá na questão dos cemitérios, nós temos muito perto de nós, aqui na Avenida Doutor Arnaldo, nós temos dos dois lados da avenida 2 cemitérios colocados. Um cemitério católico e, por outro lado, do outro lado da avenida, o cemitério dos protestantes, onde os protestantes eram sepultados por não poderem ser sepultados nos cemitérios católicos. Isso era uma realidade presente naquele período. Isso é algo que a gente sabe e conhece, com o qual os brasileiros conviveram por muito tempo. A rivalidade, quando nós pensamos em questão de mundo, nós pensamos em mundo, nós vamos ver essa realidade muito presente, essa rivalidade muito presente também em países, por exemplo, como a Irlanda. A Irlanda até hoje é um país dividido, mas houve guerras motivadas realmente por questões políticas, mas foram guerras que envolviam católicos versus protestantes. E em um determinado momento da história, mais de 10 pessoas, mais de 10 católicos foram assassinados pelas forças protestantes em uma dessas guerras. De maneira que a inimizade era algo muito grande, muito forte. Em algumas cidades do interior, e aí eu me recordo de uma história que eu ouvi um testemunho de uma pessoa, um missionário, de uma cidade do interior do estado de Minas Gerais, onde chegou lá uma família comerciante, e aquela família resolveu instalar ali naquela cidade uma padaria, montaram uma pequena padaria. E montaram lá os seus fornos, fizeram todo o trabalho. E o filho, a criança, saiu ali com seu cesto de pães a vender pães pela cidade. E voltou para casa com seu cesto cheio, porque ouviu de todas as pessoas da cidade a seguinte frase: nós não compramos pão de protestantes. E
muito frustrado, voltou para casa, conversou com o pai não acreditou, e no dia seguinte saiu o pai então a fazer a oferta pelas ruas da cidade com seu balaio cheio de pães, a dizer aos moradores daquela cidade, oferecer o seu produto. E ele mais uma vez, e agora ouviu num tom um pouco mais duro, uma palavra mais incisiva, dizer da boca dos moradores daquela cidade: nós já dissemos a vocês que não compramos pães de protestantes. E aquela família foi então expulsa da cidade pelo simples fato de ser uma família protestante. Meus irmãos, o que está em jogo quando nós falamos em ecumenismo é a questão dos relacionamentos pessoais, os relacionamentos sociais, o quanto isso compromete, né, as visões, a visão das pessoas extremistas nesse tocante, né, acaba comprometendo a qualidade das relações sociais. Quando nós temos aí escolas católicas ou escolas protestantes, onde o ensino da religião, desta ou daquela religião, é forçado às crianças, as crianças são obrigadas então a aderir a determinadas práticas religiosas que não condizem com a sua fé. E outras razões tantas. Então o ecumenismo, ele existe para propor às pessoas um bom e saudável relacionamento entre diferentes. Conviver com o outro, apesar daquilo que o outro tem de diferente. É entender que aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. Quando Jesus diz na oração que faz, né? Lá no versículo 11, quando ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A ideia, meus irmãos, ecumênica é que nós sejamos um com o outro. É entender que o Cristo que nos une é maior do que qualquer diferença ideológica ou religiosa que possa nos separar. Não é invadir o espaço do outro, não é impor o meu querer ao outro, não é impor a minha vontade ao outro, não é impor a minha visão ao outro, mas simplesmente conviver com o outro. E como fica aí a questão da salvação? A salvação é uma questão de Deus, é uma prerrogativa de Deus. É Deus quem define quem vai ser salvo e quem não vai. É Deus quem decide quem Ele quer salvar ou quem Ele não quer. Aí nós voltamos lá ao texto do Evangelho, para nos lembrando daquilo que nos diz o Senhor Jesus na sua oração: guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. É buscar entender que as nossas semelhanças, elas são maiores do que as nossas diferenças. No exemplo, meus irmãos, que nos dá a palavra de Deus, nós vamos buscar também na pessoa do apóstolo Paulo. Paulo é aquele que, chegando e pregando no Areópago, ele vai falar aos filósofos, né? E vai dizer aos homens religiosos daquele lugar, e ao invés de condenar a religião deles, o que Paulo diz? Vocês estão de parabéns, porque vocês são muito religiosos, parabéns por isso. E ali os ouvidos daquelas pessoas se abriram para ouvir o que Paulo tinha para dizer. Paulo começa os elogiando, e eles então agora com o coração aberto, a partir dessa oportunidade Paulo introduz a pessoa do Cristo, ele fala do Deus
desconhecido, para aqueles que se puseram à disposição para ouvir o que Paulo tinha para dizer a partir daquele momento. Então, meus irmãos, não é afastando as pessoas de nós que nós vamos ganhá-las. Nós não precisamos concordar e nem gostar de tudo o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro sente. Mas nós precisamos respeitar a individualidade do outro. Precisamos respeitar a fé do outro, a compreensão do outro, a religiosidade do outro. Ecumenismo é respeito. Pura e simplesmente respeito. Na década, ou melhor, no século passado, foi criado então o Conselho Mundial de Igrejas, né? E esse Conselho Mundial de Igrejas agrega várias igrejas que não a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, esse conselho reúne várias igrejas, né? E a Igreja Católica dialoga com este conselho. Uma outra questão que eu gostaria de colocar para os irmãos é a diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso. Geralmente, quando nós falamos em ecumenismo, as pessoas pensam em religiões de matriz africana, pensam em judaísmo, pensam em várias outras religiões. Ecumenismo é algo que acontece apenas, tão somente entre cristãos. Igrejas que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, independente da sua religiosidade, independente de como isso se manifesta no seu dia a dia. Mas são igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Senhor e Salvador de suas vidas, né? O que ultrapassa esse limite nós chamamos de diálogo interreligioso. Diálogo entre religiosos que não são cristãos. Meus irmãos, sobretudo, o objetivo do ecumenismo é que tenhamos paz. Paz uns com os outros, paz para convivermos uns com os outros, respeito pelo outro, pela individualidade do outro. E a questão, né? E eu quero concluir citando o que o próprio Deus nos diz: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprouver me compadecer. Então Deus salva quem Ele quer. E a lista dos salvos Deus não entregou a nós. O fato de sermos ecumênicos não significa dizer que nós vamos estar ladeados, concordando com tudo aquilo que o outro faz, com a religiosidade do outro, com as práticas religiosas do outro, com a forma do outro se relacionar com Deus. Quando nós falamos de ecumenismo, o que vem à nossa cabeça, o que tem que vir ao nosso pensamento é a ideia de que nós precisamos conviver com o outro, apesar dele ser diferente de nós. Se ele está salvo ou não, é uma questão divina. Assim como se eu estou salvo ou não, é uma questão de Deus. É algo que diz respeito tão somente ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que nós saibamos e possamos compreender que essa característica, né, não é uma característica de aceitação da prática do outro, mas é respeito pelo outro, apesar de ele ser diferente de mim neste ou naquele ponto, nesta ou naquela questão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele possa ter falado ao seu coração nessa manhã. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos aqui de comunhão,
e de exame da tua palavra. Que tu, Senhor Deus, por intermédio da tua palavra, tenha falado ao coração da tua igreja, dando-nos, ó Deus, a tua paz, ó Deus, cuidando de nós, nos guiando e nos orientando em todo o tempo. Fica conosco, ser conosco e ser por nós. Atende-nos, ó Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Olá, irmãos, voltamos aqui para fazer o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Eu quero retomar aqui lá no início, né? A gente falou da ansiedade, dessa coisa que está dominando bastante a gente e nos tem causado alguns tipos de problemas, né? E eu estava aqui lendo alguns versículos ainda mais sobre esse tema e veio muito um de Isaías 41:10 que diz assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, né? Então a gente precisa ter bastante esse espírito de vitória, esse espírito de enfrentar os problemas, as dificuldades, né? Porque isso é fundamental para que a gente tenha a nossa luta diária, né? Provérbios contribui com dois itens muito importantes. No 12:25 ele diz assim: um coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima, né? Então aí nós temos esse papel de levar essa palavra bondosa para que a gente traga ânimo às pessoas, né? Isso é muito importante. Também em Provérbios, né? Ele fala: o coração bem disposto é remédio eficiente para o espírito oprimido, resseca aos ossos, né? Ele diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos, né? Uma forma deixa bem claro, né, de como um bom coração, o amor, ele é um remédio eficiente. Aliás, acho que é um dos melhores remédios que a gente tem, né? Dessa forma, né, em Hebreus, ele diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens, né? Então, essa é uma questão importante, né? Apesar de todo o mal que o homem pode fazer, Deus questiona isso, né? Que mal podemos fazer os homens, né? E isso também nos traz uma força para lutar, que é a nossa força diária, né? No sentido de que se a gente confia em Deus, que mal outros homens possam nos fazer, ou se eles nos fizerem, nós teremos a proteção de Deus, né? Irmãos, eu quero com isso terminar essa palavra que a gente trouxe hoje sobre ansiedade para vocês, mas os nossos professores que trouxeram bastante conhecimento a vocês, querendo também fazer um chamado de vocês que assistem a escola dominical para alguns itens. São 2 itens especificamente. Eu queria que vocês pudessem compartilhar mais esse vídeo da escola bíblica dominical, mesmo com as pessoas da igreja, mesmo com os grupos que vocês participam, para que a gente possa ter mais pessoas assistindo. As aulas têm sido muito boas, falando muito da nossa doutrina, e a gente também tem se esforçado para fazer uma abertura, uma finalização. Então é muito importante que vocês passem para essa mensagem para outras pessoas. E a segunda é especificamente para as pessoas que são membros da IPJO, ou frequentam a IPJO. A gente gostaria de colocar para vocês que nós estamos num período onde a gente elege, né, o termo correto, mas escolhe, seleciona as pessoas para trabalhar para o próximo ano na igreja, né? São aquelas pessoas que vão trabalhar como diácono, presbíteros, né? Nós vamos ter também a eleição do nosso pastor. Mas eu chamo bastante a atenção para a nossa questão dos diáconos e presbíteros, tá? A igreja não é de uma pessoa, e isso às vezes traz uma grande dificuldade, porque a igreja é de todos, né? Então uma pessoa só não pode decidir.
Apesar de todo o trabalho que a gente faz na igreja, é para que o pastor possa, por meio das diversas áreas, louvor, liturgia, culto, etc., levar, proporcionar a palavra de Deus a vocês, né? Mesmo assim, ele não atua sozinho, ele depende de todas as outras pessoas. E nós, na IPJO, precisamos muito, pessoal, que vocês tenham pessoas que possam trabalhar como diáconos, que vocês tenham pessoas para trabalhar como presbíteros. Em todas as áreas da igreja há necessidade e carência de pessoas. Portanto, por mais que você já tenha N atividades profissionais, por mais que você já tenha trabalhado por muito tempo na IPJO, por mais que você não tenha tempo, a igreja precisa de você. A IPJO precisa de você. Precisa que você faça qualquer coisa. Mas qualquer coisa mesmo. É claro que para ser diácono oficial e presbítero, você tem que ter 5 anos de membro para presbítero, 3 para diácono. Mas não importa, se você entrar hoje na igreja, você pode ser um voluntário para diversas áreas da igreja, né? O meu sonho é o dia que a gente tiver uma igreja onde não tem ninguém nomeado. As pessoas chegam e vão trabalhando, vão fazendo as coisas, e assim nós vamos ter uma igreja coletiva, né? Então não precisa ter alguém servindo, não precisa. Todos nós temos que ir na igreja com o espírito de servir, de ajudar, de preparar, tá bom? Então, por favor, se você tem sabe dessa responsabilidade que é atuar para a igreja, né? Por favor, se prontifique a ser diácono, se prontifique a ser presbítero. Isso é muito importante para nós, né? Vocês podem mandar um e-mail que está no nosso boletim para a comissão eleitoral, que é composta por mim, pelo Carlos Valério e pela Dionísia, né? E a gente vai ver se as indicações que vocês fizeram ou a própria indicação de vocês, se confirmar se vocês têm realmente interesse em participar. Mas participem, pessoal, tá? Vou dizer que eu acho assim. Lembra que eu contei a história da minha saída da IBM na abertura? E eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente tem muita dificuldade no trabalho na igreja, com certeza. Mas tem hora que eu penso assim: se Deus me protegeu e me fez tão coisas boas nesse ano, não é no ano passado ou em outra época, né? Quem sou eu para não querer ou ficar desanimado para trabalhar para o Senhor, né? Então, lembre tudo que Deus fez na sua vida, lembre tudo que Ele pode fazer, lembre o que Ele está fazendo e se prontifique a trabalhar pela igreja do Senhor. Bom domingo a você, uma boa semana e retorne aqui no domingo que vem para ter mais uma aula. Tudo de bom. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Muito agradecido.